o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 17 diz: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, essa passagem bíblica ela é bem interessante. Essa questão, quando Pedro fala: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Isso tem, alguns historiadores colocam um cenário muito grande nessa questão, que nós não vamos entrar. É algo muito, muito bonito, né? Vai além de, como as pessoas dizem, uma loucura, Pedro querer construir 3 tendas. Da onde que ele tirou essa ideia? Não, na verdade a glória é de onde ele tirou essa ideia. É algo raro, um estudo raro sobre essa questão das tendas, e para Elias, e para Moisés, e para Cristo. Mas, enfim, essa cena, imagina uma cena dessa, imagina uma narrativa dessa, imagina as pessoas poderem olhar para o Evangelho, ler uma simples leitura e conseguirem dizer: não há Deus. Diz o Salmo, né? Disse o nécio no seu coração, algumas versões dizem assim, diz o louco no seu coração, não há Deus. Porque a simples leitura da Escritura já te deixa em xeque e em choque. Não dá para ler isso aqui e ficar alienado. Lembro de um caso de um missionário que foi num presídio distribuir Bíblia para os presidiários, isso tem muitos anos, e um falou assim: não, eu não quero a sua Bíblia, porque se você me der essa Bíblia, eu vou fumar ela toda, eu vou transformar em cigarro cada página e vou fumar. E o missionário falou assim: tudo bem, eu aceito que você fume, eu vou te dar a Bíblia mesmo assim, com um trato. O trato é que cada página, antes de você fumar, você leia. Ele falou: então tá certo. E ele saiu fumando, fumou Mateus, Marcos, Lucas, e começou a fumar João. E quando ele chegou em João 3,16, que ele leu, dali ele não fumou mais. Quando ele chegou em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, acabou. Ali não fumou mais e a história do homem muda, né? Então, é impossível transcorrer a Escritura dizendo não há Deus, não tem como, é uma loucura, sei lá, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Eu creio que de alguma maneira os animais louvam, glorificam a Deus, uma maneira que nós não detectamos, não sabemos como. Mas a Escritura diz, é uma ordem, é imperativo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então todos reconhecem que há um Deus, né? Como dizem alguns, eu sou ateu graças a Deus, né? Porque não tem como. Um texto desse, essa transfiguração, essa narrativa, da onde que um ser humano normal ia tirar uma história dessa da cabeça? Nos dias de hoje, daria para tirar, porque é tanto filme de Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, dimensão espacial, não sei o que, invasão, ET, né, seres alienígenas, portais e não sei o que, nos dias de hoje, nós conseguiríamos até, estou falando assim, eu não conseguiria, mas vamos dizer, conseguiríamos inventar uma história dessas que já foram inventadas, mas aqui, há 2000 anos atrás, quando não existia rádio, não existia televisão, não existia nada que pudesse fazer a mente do homem vagar para que essa transfiguração pudesse ser inventada. Que diremos do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é uma coisa que a mente humana, quando lê, ela é tão antagônica, ela é tão contrária aos conceitos da mente humana, que os seres humanos, quando leem o livro de Apocalipse, ficam atemorizados. Não, eu não gosto de ler aquele livro de Apocalipse, não. Quantas vezes eu ouvi isso? Crente, eu não gosto de ler aquele livro de Apocalipse, não. Não, eu fico com medo daquele negócio. Tem crente dizendo, por quê? Porque é um negócio realmente chocante, é algo que a mente humana não consegue conceber literalmente. Então, eles ficam em parafuso, não tem como conceber uma coisa dessa, não dá para inventar. Mas, enfim, por mais que Deus tenha feito coisas tremendas, se manifestou no paraíso, por mais que Deus venha se revelando ao longo da história, aumenta um pouquinho, por mais que Deus venha se revelando ao longo da história, não adianta, o homem sempre tem a sua fortaleza pessoal. Não, eu sou um cara inteligente, eu sou estudado, eu tenho faculdade, não, Deus não é bem assim, não. Já viu os professores de Deus por aí, não já, irmão? Tem uns camaradas que dão aula sobre Deus, né? Não, porque se Deus fosse mais forte que o diabo, ele já teria acabado com o diabo, então Deus não tem tanta força assim, não. Tem esse tipo de professor, tem sábios de tudo que é jeito. Sabe qual é a grande realidade? O tempo todo é o homem querendo contender com Deus. Lá em Gênesis, parece no capítulo 6, né? Antecedendo ao dilúvio, Deus diz o quê? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, ele também é carne. Será que foi uma novidade para Deus? O homem também é carne, foi uma novidade? Não, Deus sabia. O que é ele também é carne? Significa, ele se inclina mais à coisa da carne do que às coisas do espírito. Essa é a realidade. Mas você pode dizer hoje, irmão, não vai ser assim comigo. Você pode decidir isso. Você pode decidir, como eu decidi. Eu decidi que a minha vida não seria inclinada às coisas naturais. Eu buscaria as coisas espirituais. Eu decidi isso. Eu decidi. Deus me deu a graça? Sim, mas eu decidi. Eu quis. Diante de nós são propostos 2 caminhos. E Deus diz, está aí, os 2 caminhos. Escolhe esse aqui que é melhor. Ele até diz, mas quem decide qual caminho vai trilhar? Somos nós. Porém, depois que decidimos o caminho do bem, vem a graça dele sobre nós para nos fortalecer no caminho do bem, porque a quem tem, ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmão, desde Gênesis, Deus já está pelejando, né, com o ser humano,
E está dizendo, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, ele também é carne. Vou mandar um dilúvio, mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Um homem, não é nem os filhos, nem as noras, hein? Um homem chamado Noé. A Bíblia não fala que foram os familiares, a Bíblia só fala de Noé. A Bíblia não diz a família de Noé achou graça diante de Deus, não, a Bíblia diz Noé. Irmão, decida mudar o seu nome, decida que você vai olhar no espelho que você vai ver um Noé. Decida, irmão, sabe? Porque nós vivemos no meio de uma geração completamente profanada, pervertida. E eu era jovem quando conheci o Senhor Jesus, quando Ele me encontrou nas minhas horrendas caminhadas, quando Ele me encontrou, eu era jovem, e eu decidi que eu não seria igual à minha geração. Ele me deu graça e até hoje eu sou diferente, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou cidade edificada sobre o monte. Jesus hoje pode contar comigo, Ele tem contado comigo, e Ele tem contado comigo e com vocês, e nós temos feito uma obra que, olha, até os ímpios ficam atordoados. Como é que é esse negócio aqui? Vocês estão na frente de uma igreja? Por quê? Porque eles não são mais igreja, nós somos igreja. Mas por que vocês fazem isso? Porque o Deus vivo nos mandou. Explica? Não. Quer explicação? Tem que sentar no banco da geração Jesus Cristo. Aula particular não tem. Amém, meu irmão? Vocês não pagaram o preço para subir o morro e vir aqui? Como é que alguém vai chegar, vai me ligar e vai querer aula particular? Como é que alguém vai querer? Pastor, eu estou mandando esse e-mail aí, me explica isso. Que explica nada, meu amigo. Para receber a luz que há nesse ministério, tem que fazer parte dele. É assim mesmo. O que Jesus falou? Os discípulos chegaram, mestre, por que tu lhes fala por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, eles não. Eles ouvem e não compreendem. Bem profetizou Isaías sobre eles. Eles vão ouvir e não vão entender nada. Eles vão olhar, mas não vão enxergar nada, porque o mistério foi dado a vocês. É quem paga o preço, é quem anda nas pegadas, é quem segue Jesus. E eu já falei, irmão, eu já falei para muita gente. Muita gente chega, que negócio é esse de Jesus voltar no século 21, ele não ressuscitou na manhã do terceiro dia? Isso não representa terceiro milênio? Cedo não é 21? Mas não estou entendendo. Não, perfeitamente, eu sei que você não vai entender. Só falei isso para você ver que nós sabemos do que estamos falando, mas a lição acabou aqui. Se tu quiser mais, tem que sentar no banquinho da geração Jesus Cristo. Não tem aula particular. Eu reconheço o preço que cada um aqui paga. Não tem essa não. No comodismo ou na covardia, né? Não tem aula não, meu irmão. A temporada de lições fecha rapidamente. Jesus diz, fecha a porta. Está fechado, está lacrado com 7 chaves. Quanta gente aqui, quantas irmãs aqui pagaram o preço de subir esse morro grávida? Quanta gente vem de longe aqui para aprender Bíblia, frequentou aí os nossos seminários ano após ano. Agora nós manda o zap lá para mim, pastor, dá para me explicar isso aqui? Não dá não. Até a repórter, uma repórter, dá para explicar como é que é esse negócio de Jesus voltar em 2070? Eu falei assim para ela, o nosso seminário por enquanto está fechado, quando eu abrir as novas turmas eu te comunico. Sabe por que isso? É porque Deus tem valorizado o seu esforço. Deus tem valorizado o preço que você tem pagado. Hoje você sabe que Jesus volta em 2070. Se sabe. Hoje você aposta a vida nisso e você sabe que você é vencedor, você é um vitorioso. Ou você sabe. Você sabe.
Você sabe, porque grandes coisas fez o Senhor por você. Mas os outros, mesmo que eles ouçam, é só para eles ficarem atemorizados, porque eles não vão entender nada. A misericórdia dele vai ser para quando as coisas se consumarem. Foi para isso que Jesus mandou a gente encher a cidade de 2070, o rei voltará. E tem gente que fica apavorado. Eu vejo algumas mulheres lá com coisas que os irmãos publicam de Twitter, eu fico, caramba, o povo está apavorado, o povo está desnorteado, porque Jesus vem em 2070. Ora, se nós somos loucos, por que eles estão preocupados com os loucos? É porque quando eles batem o olho nessa mensagem, não é loucura que flui para eles, não, é unção e poder de Deus. Mas, irmão, Jesus vem contendendo com o ser humano. Vem João Batista e diz assim, eu não sou o cara. E João Batista causou um transtorno, porque os sacerdotes, os líderes religiosos, os governantes, uma série de pessoas foi lá no Rio Jordão ter com João Batista e perguntar, és tu Cristo? Foram lá perguntar o quê? Olha que compararam João Batista, és tu o Cristo? És tu o Filho de Deus que havia de vir ao mundo? Porque a obra que ele estava fazendo era violenta. Senão alguém chegar, como é que é? O que é João Batista? O que ele falou? Deixa para lá, é mais um louco. Não, como é que é? O que esse cara está falando? Vamos lá saber, és tu o Cristo? Não trataram ele como qualquer um. Quem é você? Você é profeta? Não, és tu o Cristo. A visão que tinham de João Batista era essa. É Deus mandando pessoas. João Batista renuncia a tudo, dá tudo seu para os pobres, vai para o deserto, vai ficar naquela situação que a gente sabe, não é nada fácil, deserto. Tem um historiador que diz, essa aqui foi a caverna onde João Batista morou. Morar em caverna não é tão fácil. Não ia para a cidade comprar nada, as pessoas sempre levavam alguma coisa para ele lá, ele tinha os seus discípulos, não vivia em mordomia, não vivia em comodismo, pagava o alto preço de servir ao Senhor. É Deus levantando homens para pagar preço, para contender com o homem e tentar convertê-lo, convencê-lo de que a realidade virá para julgar. Mas o homem está sempre na defensiva ou no ataque a Deus, né? Eu sou ateu, Deus não existe. É assim que o ser humano está. Desde Gênesis, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aí o que Deus faz? Manda o dilúvio para arrebentar com tudo, para acabar com todo mundo. Ou melhor, para acabar com todo aquele que não estava incluído na sua graça. E digo mais, a família de Noé escapou, não por causa deles, mas por causa de Noé. Não está escrito? Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam. E alguém ainda pode dizer assim, não, loucura. É incrível que alguém pense isso, né, irmão? Alguém ainda vai dizer assim, é porque estão pensando, eu sei que estão pensando. Não, mas isso aí nem estava escrito. Isso lei ainda nem tinha sido dado a Moisés. O que foi dado a Moisés já estava escrito desde que Deus é Deus, irmão, no coração de Deus. As coisas não vieram à existência porque Moisés escreveu, não, elas vieram à existência porque elas já existiam. Deu para entender? Deu, né? Veio à existência porque já existiam. Aí vem o dilúvio, arrebenta com tudo, surge uma nova geração que viu tudo aquilo e essa nova geração se transforma numa glória, né, irmão? Uma glória para o diabo. Aí vem Deus e lá vem a Torre de Babel, a confusão das línguas, e lá está Deus de novo contendendo com o homem. Até quando? Assim como o dilúvio simboliza um juízo,
Assim como houve o dilúvio, e esse dilúvio simboliza um juízo, esse é o juízo que virá, definitivo, brevemente. Não vai haver essa contenda para sempre, como Deus disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, ou seja, o tempo de vida dos homens sobre a terra tem data, tem momento exato para deixar de existir. Aí vem o Filho de Deus, e ele vai, dizem os arqueólogos, que o Jordão é a parte mais baixa do planeta Terra. Então, vem Jesus e vem a parte mais baixa do planeta Terra, na obediência, e foi batizado. Mostrou que desceu ao mais profundo. Depois ele vai ao mais alto de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, e contempla um mover espiritual tremendo, as suas vestes mudam, e quando Pedro olha para aquilo, Pedro, ao invés de se calar, ele acha que poderia falar, ainda que a narrativa dele foi muito nobre. Irmão, nós precisamos entender que por mais nobres que sejam as nossas narrativas, as nossas prerrogativas, as nossas concepções, os nossos ideais, se eu estou diante do Filho de Deus, cale-se! Porque não tem nada que eu possa fazer, pensar ou falar que seja superior ao que ele tem a declarar. Está ali, ele está vendo? As vestes de Jesus se transformaram tão brancas que o escritor diz era como a luz. Pedro identificou aqueles que apareceram ali. E ele disse, vamos fazer 3 cabanas, uma para você, uma para Elias e a outra para Moisés. Pedro identificou Elias e identificou Moisés, porque ele diz que ia fazer a cabana para eles. Ele identificou. Pedro viu uma glória tremenda. O que deveria se fazer naquela hora? Dobrar o joelhinho, ficar quietinho e dizer assim, o que Jesus vai fazer agora? O que ele vai dizer? Vamos fazer, tomou a frente, vamos fazer aqui. Irmão, se Jesus está presente, não toma a frente de nada, deixa ele agir. Jesus está na tua vida? Por que você está dirigindo ela então? Jesus está na tua casa? Por que você está gritando então? Deixa ele falar. Jesus está nas tuas situações, nas tuas circunstâncias. Jesus está na tua saúde. Jesus está em todo o teu ser. E está ou não está. A questão é se ele está ou se ele não está. Essa é a questão. Tem gente às vezes que diz, você vai fazer o quê? Você vai tomar uma atitude? Eu não, Jesus está na minha vida, deixa ele agir. E o cara fez, o cara aconteceu. Se fez e aconteceu é porque o meu Jesus deixou. Porque ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da vida e da morte. A quem ele diz vive, viverá. A quem ele diz morre, morrerá. Não tenho que me estressar com nada, irmão. Eu me estresso só por esporte. Eu me estresso por esporte, irmão. Eu já saí em brigas feias, brigas entre aspas, briga feia, falando, pagando geral, botando o pessoal no seu lugar, quando acabou que estava junto com os irmãos. E aí, irmão, vamos voltar lá para brigar de novo? Brincadeira, piada. Eu me estresso é por esporte, porque Jesus está à frente da minha vida. Então você não tem que esquentar a cabeça, meu irmão. Quem diz que vai te matar, pode. Quem diz que você é a bola da vez, você virou a bola da vez, só se for a bola da vez para ser abençoado. Então você não tem que esquentar a cabeça com nada, porque Jesus está à frente. Mas lá está Pedro de novo. Pedro está tão veemente, Pedro está tão convicto, Pedro está com tanta confiança, e tem muita gente que é assim, está tão convicto, está tão veemente, está com tanta confiança, que é preciso o próprio Deus se manifestar e dizer assim, ei, cala a boca, esse é o meu filho amado, escuta o que ele tem a te dizer.
Não adianta. Está o Filho, o mover do Espírito, e está a voz do Pai, e está Pedro, blá, 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 blá. Mas, e todo mundo vai dizer, não, mas a intenção dele era boa. Eu falei, pois era boa. Eu sei que era boa. Também já chegou até a mim a informação de que a intenção de Pedro era boa, maravilha. Mas não existe nenhuma intenção que seja tão boa enquanto Jesus não tiver dado a sua palavra. Não importa o quanto era boa a intenção de Pedro. Se fosse para tomar a atitude de construir 3 cabanas, precisava o Pedrinho falar alguma coisa? Foi o Pedrinho que disse, por acaso, olha, vamos procurar um cenáculo aqui para que o Senhor celebre a Páscoa conosco, os seus discípulos. Foi o Pedrinho que falou isso? Foi Jesus que disse, olha, vai ali na cidade, vai ali mais no canto tal, não sei qual era o local exato, e tem um cenáculo lá, e eu quero passar a Páscoa com vocês lá, nós vamos celebrar essa Páscoa lá. E agora, onde está o cenáculo? Jesus falou, vocês vão ver um homem entrando na cidade, entrando ou saindo, esse homem está carregando um cântaro de água e tal, e vocês vão se aproximar dele e vão dizer, assim digo eu, diz que eu estou dizendo, não peço em nome de vocês não, assim diz o mestre, onde está o cenáculo para passar a Páscoa com os meus discípulos? E ele vai nos mostrar um lugar mobilado, um lugar bacana, um lugar bonito, e nós vamos passar a Páscoa lá. E o homem mesmo não passou, o homem mesmo não entrou, o homem mesmo não fez parte, só os seus discípulos. Quem poderia achar aquele cenáculo? Quem poderia adivinhar, vamos usar a palavra louca, adivinhar, que tinha um homem passando naquela hora com um cântaro de água, e ele tinha um lugar todo preparado significa que lá estava a mesa, lá estava tudo que eles precisavam para aquela grande Páscoa, aquela ceia, estava tudo preparadinho lá. Não precisou o Pedrinho tomar a frente, Senhor, é a Páscoa, eu vou arranjar um lugar. Se a obra é de Deus, quem providencia tudo é Deus, irmão. Se teu corpo é de Deus, quem vai providenciar tudo para ele é Deus. Se a tua vida é de Deus, quem vai providenciar tudo para a tua vida é Deus. Se teus filhos são de Deus, quem vai providenciar tudo para os teus filhos é Deus. Se a tua esposa é de Deus, se teu marido é de Deus, se a tua casa é de Deus, tudo será providenciado por Deus. Não deu uma de Pedrinho, não. Não, que eu orei, eu já orei e eu já sei o que fazer. Mentira, se você orou, você não sabe o que fazer. Agora, se você orou e Deus falou, agora você sabe o que fazer. Mas orar você não sabe nada ainda. Não, pastor, que eu passei a madrugada em oração. Tá bem, com quem? Com o diabo? Tem gente que pensa que a sua oração é a que faz milagre. Ei, acorda! Nessa hora tem gente em jejum de 3 dias, orando de joelho dobrado no monte com tenda, e está latindo que nem um cachorro. A oração dele é que nem um cachorro latindo para o céu. O poder não está nas nossas orações, irmãos. O poder está no Deus que responde orações. É aí que está o poder. Então, meu irmão, não é para ficar se precipitando. Maior sempre é Deus. E essa contenda tem que acabar. Você que é servo do Deus vivo, para de ser contencioso. Essa contenda, ela acaba virando aquilo que virou com os israelitas no deserto, murmuração. Moisés, Deus nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos de sede. Moisés, queremos carne, quem dera estivéssemos no Egito. Lá tínhamos isso, tinha aquilo outro. Moisés, lá vem o exército de Faraó. Tu nos tiraste do Egito para morrermos nesse deserto pela espada do exército de Faraó. E Deus está ali o tempo todo.
abriu o mar, mandou praga anteriormente lá no Egito, mas nada nunca é o suficiente. Irmão, eis a pergunta agora. Tu precisas ainda ouvir ou ver alguma coisa de Deus ainda para que tu tomes uma posição, ou já vistes o suficiente? Essa é a pergunta, irmão. E essa é a pergunta mesmo. Essa é a pergunta mesmo. Um dia eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu já li o Evangelho mais 10 vezes. Eu já vi milagres, e eu acho, Senhor, que eu sou um privilegiado. Eu já vi tudo que é tipo de milagre. Já vi demônios sair, já vi perna crescer, já vi pessoas expelirem trabalho de macumba que tinha engolido, expelir assim na frente da igreja. Eu já vi braço crescer. Eu já vi pessoas ficarem curadas instantaneamente, pessoas entrarem arrastando perna, depois de uma oração a perna está curada. Senhor, eu já vi de tudo. E eu disse para Deus: eu não preciso ver mais nada. O que eu vi, irmãos, eu tinha apenas uns 7, 8 anos de evangelho, menos que isso. Eu disse: Senhor, eu não preciso ver mais nada. O que eu sei até aqui já é o suficiente para apostar a vida em Ti. Você precisa ver mais alguma coisa? Você precisa ouvir mais alguma coisa? Não pode precisar mais. Não pode, irmão. Se os nossos jovens e adolescentes não se desviarem do projeto, eles vão botar professores e diretores de cabelo branco em uma semana. E é para isso, irmãos, é para isso. É para ser discriminado mesmo, é para ser, entre aspas, humilhado mesmo, é para ser escorraçado mesmo. É isso que tem que acontecer no teu colégio. Aí quando te escorraçarem, te humilharem, te taxarem de um monte de coisa, você chega aqui e fala conosco. Nós organizaremos uma equipe e vamos fazer um trabalho lá no teu colégio. Porque sozinho você não está. Agora, o tempo todo é Deus querendo chamar o homem para junto de si. Mas o homem vem, mas tem sempre umas ideiazinhas. Senhor, vamos fazer uma cabana? Quem te pediu para fazer cabana? Vamos fazer uma tenda? Quem te pediu para fazer a tenda? Às vezes a gente acha que algumas atitudes eram bonitas, tal. Irmão, vou te dizer uma coisa, quando Deus manda, nós temos que aprender, isso inclui eu, inclui você, nós temos que aprender a fazer, e acabou a história. Lá vem Jesus para ser batizado no Rio Jordão, chega diante de João: João, vim aqui para ser batizado por ti. Não, mas eu é que tenho que ser batizado por ti, como tu vens a mim? Basta, João, temos que cumprir toda a lei, toda a justiça, então seja batizado. Às vezes você pode ter essa contendazinha mínima, irmão, tá bom, chega. João foi rápido e rasteiro: João, temos que cumprir toda a lei. Beleza, Senhor, está falado. Pode ser que você não tenha entendido alguma coisinha. Vai, conversa com o Senhor, entendeu? Agora vai e executa. Chega de contendas. Precisa ouvir o quê? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes já leu os mesmos textos? Quantas vezes já ouviu pregações? Irmão, só o que está dentro de você organizado, se você começasse a escrever as coisas sobre o reino de Deus, as experiências, tu criaria uma baita de uma Bíblia espiritual tremenda, que o que está dentro de você, o teu testemunho, as tuas experiências, a tua fé, se transformaria numa Bíblia, e essa Bíblia ia transformar vidas mundo afora. Se o que está dentro de ti é o bastante para transformar a vida de outra pessoa, que dirá a tua própria? E um dia eu dizia para o Senhor: eu não preciso ouvir mais nada. Eu não preciso, Deus. Eu não preciso ouvir mais nada.
Não que eu achasse que já sabia tudo, não, nada disso. Não preciso ouvir mais nada, Deus. O que eu quero agora, Deus, é ver a tua palavra em prática na minha vida. Me dá um confronto com o diabo, Deus. Em uma semana eu tive um confronto com o diabo e eu vi que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu saí vencedor. Sabe, irmão? Deus, a tua palavra, Deus, eu preciso da cura, me dá a prática dessa palavra aí, e tu vai ver que a cura virá, irmão. Mas você tem que parar de ser contencioso, porque tem muita gente que diz assim: não, eu não contendo com Deus, eu não sou contencioso. Irmão, se entregar nas mãos de Deus é um negócio muito singelo, em que muita gente pensa que se entregou, mas não se entregou. Vou dizer só uma coisa para concluirmos: a sua preocupação com o dia de amanhã revela que você não conseguiu ainda se entregar aos cuidados de Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serão. A Bíblia diz que Deus dá o pão aos seus enquanto dormem. Deus é o que prepara uma mesa perante ti na presença dos teus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas. Jesus ainda falou assim: olha, quando vocês quiserem alguma coisa, não fica usando de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem vão receber. Porque o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês abram a boca. A tua preocupação com o amanhã revela claramente que você ainda não conseguiu se entregar nas mãos de Deus. Você ainda não conseguiu se assemelhar a Abraão, que sobe para sacrificar o filho no monte, e quando alguém pergunta: e aí? Deus proverá. Estava completamente entregue nas mãos de Deus. Eita, Abraão! Eita, Abraão! Esse homem deve ter tanto galardão que, quando nós chegarmos no céu, o que mais brilhar é aquele ali, Abraão. Que enquanto houver evangelho a ser pregado, até no milênio, enquanto tiver vida do homem sobre a terra, nós vamos falar de Abraão, porque a fé dele gerou coisas inacreditáveis. Então, meu irmão, você vive dizendo: não, meu Deus é o Deus das provisões, Deus proverá. E quando você está desesperado, cadê o teu Deus das provisões? Se você crê que Deus proverá, quem crê que o milagre vai acontecer, quem crê que a provisão vai chegar, está angustiado? Não. Está nervoso? Não. Está em paz, sentado esperando. Aí você diz: eu não contendo com Deus, eu não sou contencioso, eu não fico lutando com Deus. Fica, nas suas angústias internas, são as suas lutas, você está contendendo com Deus. Como é que diz a Bíblia? Correi de um lado para o outro, vocês saberão que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Tem muita gente nas suas angústias, nas suas tribulações, aí só está vendo Deus passar quebrando pedra, ou como fogo, ou como furacão, e ele olha e é Deus, mas ele diz: Deus não está no fogo, Deus não está no redemoinho, Deus não está na quebrada das rochas. Deus está, mas ele não está vendo, porque o quebrada das rochas representava a própria angústia de Elias. Mas quando ele se aquietou e veio uma brisa mansa e suave, aquilo representou como o espírito de Elias se acalmou, se aquietou. Então, quando ele atingiu o estágio da brisa, ele ouviu a voz de Deus: Elias, que fazes aqui?
E muitas vezes você pode ser um grande homem de Deus, irmão, mas nas tuas angústias, nas tuas aflições, nas tuas ameaças de morte, como Elias de Jezabel, você vai acabar dando num monte aonde Deus não te queria. Elias, o que tu fazes aqui? Volta para o teu caminho. Por que tu saíste do teu caminho? Volta para o teu caminho, vai lá e faz o que eu te mandei. Unge o camarada do pastal, unge o outro, faz a obra que eu te mandei fazer. Então, meu irmão, quando disserem, agora te pegamos, vamos te matar, pegue um hino. Calmo, suave, Jesus me chamando, manso e sereno, eu canto com os anjos. E vai embora, vai cumprir o teu papel. Quando pegaram Jesus, não, me solta. Jesus falou, vocês estão cometendo uma injustiça. Como ovelha muda, foi levada ao matador, e não abriu a boca. Todo mundo ficou assustado. Mas tu não vê o que todo mundo depõe contra ti? Tu não falas nada em tua defesa? Tu não sabes que eu tenho poder para te mandar soltar, para te mandar crucificar? Coitado desse homem, nenhum poder tu teria se do alto não te fosse concedido. Você não teria nenhum poder sobre mim. A Escritura ainda diz, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse concedido. Não seja contencioso, irmão. Hoje a mensagem é para você aprender a relaxar e deixar Deus ser Deus. Está com fome? Aguenta a fome, porque foi o projeto de Deus. Está na dificuldade? É porque é projeto de Deus. Agora, tem gente que quer dar aquele jeitinho brasileiro, né? Não, deixa eu traçar uma estratégia aqui para mim, dar um jeito na minha vida, dar um jeito na minha situação. Quando você toma a frente da sua vida, da sua situação, você põe Jesus para o escanteio. Incrível, né? Incrível. Não, irmão, eu sei que Deus age, né? Mas a gente também tem que fazer, né? Esse eu sei que Deus age, mas a gente tem que fazer, é o típico retrato, escritinho, falado, montadinho, do incrédulo e daquele que nunca soube quem é Deus. Eu sei que Deus age e a gente tem que fazer. O que eu tenho que fazer é crer e descansar nele, fazer o que ele me manda fazer. Se ele me abre a porta do emprego, eu trabalho. Se ele me abre a porta, seja a porta que ele for, eu faço o que ele me manda. Mas quando eu quero fazer o que ele não me mandou, já era, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É contender com Deus. Então, irmão, concluímos dizendo o seguinte: lute para colocar Deus à frente da sua vida. Lute para colocar Deus na direção do seu barco mesmo. Lute para isso, porque senão não vai dar em nada a sua vida. Você vai nadar, vai morrer lá na beira da praia, de cansaço. O que mais nós estamos vendo é isso. Pessoas, não, que eu tenho chamado, eu tenho ministério. Aí reúne, faz uma rebeliãozinha dentro da igreja, né? Aí reúne meia dúzia, vamos lá abrir uma igreja, vamos. Mas Jesus diz, vai, qualquer dia eu passo por lá. Qualquer dia eu passo por lá para visitar quem de vocês ainda está em pé e quem já baixou a sepultura. Você não pode dizer, eu vou fazer. Você não pode dizer, eu vou a tal lugar. Lembra que Jesus ensinou claramente, não digam que amanhã eu vou na cidade tal, que eu vou negociar, que eu vou granjear. Digam, se Deus quiser, eu irei. E para você saber se é se Deus quiser, você tem que questionar, perguntar a Ele, para que Ele diga se é a vontade dEle ou não. Tem muita gente que estão nadando na sua própria cova, na sua própria desgraça. Um homem construiu lá os seus celeiros, aumentou, folga a minha alma, come, bebe, tens em depósito bem para muitos dias. Jesus falou, essa noite vão pedir a tua alma. Tudo isso que você preparou, para quem será?
Ou seja, ele passou todo o tempo que ele tinha, ele passou construindo os seus celeiros e abarrotando os seus celeiros. E para Deus, o que ele fez? Nada. Na noite que ele conclui, diz: folga a minha alma, quando ele conclui todas as obras das suas mãos, a sua carne estava satisfeita, a sua alma estava satisfeita, mas o seu espírito estava vazio. E a sua alma foi pedida. E o que sobrou? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, irmão, a maior parte da história é Deus contendendo com o homem. Para que veio o profeta Isaías? Foi Deus contendendo com o homem. Por que veio o profeta Jeremias? Foi Deus contendendo com o homem. Por que veio o profeta Ezequiel? Deus contendendo com o homem. Por que veio o profeta Jonas? Deus contendendo com o homem. 99% dos profetas, a palavra deles é a contenda de Deus com o homem. Você pode dizer: não vai ser assim na minha vida? Você tem estrutura já para isso, irmão? Um dia, vou concluir aqui, é que você está cansado, quarta-feira, está com sono, né? Um dia, eu estava num estudo bíblico, peguei uma bíbliazinha que eu tinha, estava estudando aquela Bíblia, estudando, e de repente, o Espírito de Deus veio sobre mim, e eu comecei a ver coisas na Bíblia, assim, eu olhando, naturalmente, eu via coisas, mas eu sabia que os meus irmãos olhavam aquelas coisas e não viam. E o Espírito Santo falou assim comigo: você tem inteligência. Mas eu não discernia aquela voz, eu ainda não conhecia essa voz do Senhor, eu não conhecia. Estava caminhando. Mas naquela mesma semana alguém me convidou: vai ter uma igrejinha ali em tal lugar, vamos lá, vai ter um irmão lá que é abençoado, é profeta, vamos lá. Acabou o culto, o irmão virou para mim e falou assim: você tem muita inteligência. Eu me assustei, olhei para ele, ele riu e falou assim: até isso Jesus revela. Irmão, eu fiquei angustiado depois daquela revelação. Fiquei angustiado, sabe por quê? Eu queria chegar logo em casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei, fui direto para o quarto da minha mãe, que eu não tinha quarto, eu dormia na sala, fui direto para o quarto da minha mãe, dobrei o joelho diante da janela, como eu sempre costumava fazer, voltado lá para o Pão de Açúcar, e ali eu disse para o Senhor: Senhor, se eu tenho inteligência, se eu tenho sabedoria, eu entrego nos teus pés. E você, quer bater no peito que é sábio? Se você é sábio, você sabe diante dos pés de quem você tem que se curvar. Se você é sábio e é inteligente, você tem que saber como você deve andar, como você deve caminhar. A sabedoria que Deus possa permitir sobre ti, meu irmão, não é para você se exaltar, é para que Ele possa contar contigo para o que Ele quiser. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, meu irmão, vigia para você não estar contendendo com Deus. Vigia. As pessoas às vezes dizem assim para mim: você vai sair daqui da igreja? Pô, mas aqui todo mundo te conhece, aqui você prega, aqui você isso, aqui você aquilo, aquilo você aquilo. E lá na outra igreja para onde você vai? Quem lá te conhece? Você conhece quem lá? Você: não, eu estou indo para outra igreja e eu só conheço uma pessoa lá. Se chama Jesus. Ele me mandou para lá, eu vou. E eles permaneceram nas suas sabedorias, nas suas vontades. Hoje eu estou aqui e eles estão lá no mesmo lugar, lutando para vencer o bode da maçonaria, lutando para vencer as profanações, tudo caindo em adultério, homossexualismo, porque nas suas mentes não conseguiram compreender que estavam sendo contenciosos para com o próprio Deus.
Então vigia, tá, irmão? Vigia com muito carinho. E eu creio que Deus está iluminando a sua mente. E ainda muito mais Ele fará, para que você possa entender quando as suas atitudes são contendas contra Deus. Por mais que a tua ideia seja a melhor de todas. Senhor, vamos construir aqui 3 cabanas. Aí Deus vem e diz assim: ei, louco, maluco, cala a boca. Esse é meu filho amado, escuta o que ele tem a dizer. Ei, louco, maluco, este é o meu filho amado, escuta o que ele tem a dizer. Tem gente que está cheia da razão. Não, isso aqui é uma boa ideia. Aí Deus está dizendo assim: tá bem, bela ideia, maluco, cala a boca, olha o meu filho amado aí, em quem eu tenho prazer, escuta o que ele tem a dizer, ouve ele. Mas tem gente que se acha sábio, acha que teve a brilhante ideia, pá, 3 cabanas, para Jesus, para Moisés, para Elias. Eita, eu tive uma ideia brilhante. João, Tiago, olha a minha ideia. Não interessa qual seja a nossa ideia, irmão, se temos os pés do Senhor para consultar, Ele sempre tem uma melhor. E às vezes a nossa ideia é de cabana, a dele é de relento, é de deserto. Enquanto uns querem ficar nas cabanas, Ele quer que a gente vá para o deserto, porque é lá que se vence Satanás. É no deserto a escola do Senhor. É no deserto que se vê a glória de Deus. É na luta renhida que se sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo sofisma e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o Senhor. Eita Deus! Essa unção, irmão, está te chamando para essa realidade do que foi pregado. Você não tem que ficar pensando que é esperto, que é o sábio, que é entendido. Você não tem que ficar tomando as rédeas da tua vida. Quem sabe conduzir sua própria vida não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de Deus. Se você já sabe se conduzir, toca a tua vida. Vai em frente. Não precisa de organização. Organização tem liderança, organização tem regra. Quem faz parte de organização tem que se sujeitar a regras. Se você é o sábio, é o entendido, é o inteligente, você não precisa de regras. Vai em frente. Toma o curso da tua vida. Pega o leme do teu barco, vai em frente. Na primeira cachoeira, você vai descobrir que você não tem o controle do seu barco. Ebenezer, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi abrir uma porta, e essa porta, ela tinha muitos instrumentos musicais, muitos instrumentos mesmo, e esses instrumentos estão à disposição da igreja. Mas antes que esses instrumentos fiquem à disposição da igreja, tem que pagar um preço. É o preço da intimidade com Deus. É o preço do choro, é o preço da renúncia, é o preço de desejar, de querer isso. Senão não tem. Logo em seguida, eu vi a igreja, ela como uma trombeta, ela se formou numa trombeta, e essa visão cessou. Amém. Rapaz, irmãos, glória a Deus. Mestre, no começo da oração, Deus me deu uma visão onde o irmão Davidson, irmão, você recebeu um escudo, simples assim, mas foi essa visão que Deus me deu, irmão. Mestre, na hora dos louvores, no começo, eu via na frente dos irmãos umas lâmpadas. Na frente de alguns, essas lâmpadas ficavam bem acesas.
e na frente de outros essas lâmpadas ficavam piscando. Impressionante, ela acendia e apagava, como se aquela pessoa ela se comprometesse com louvor e adoração num instante e no outro não. Impressionante, mestre. Naquele louvor poderosos desta terra, aconteceu algo aqui, mestre, que eu vi a igreja se levantar de uma forma absurda, de maneira que ela ficou completamente inclinada como se fosse uma rampa, mas uma rampa muito íngreme. E eu via que algumas cadeiras de alguns que estavam sentados, elas escorregavam. Umas saíam para fora da igreja, outras paravam na porta da igreja. E Deus mandou fazer uma pergunta para você, irmão, que está atrás do irmão Roberto. O que vieste ver no deserto? Essa foi a pergunta que Deus mandou te dizer, irmão. Amém. Eu vi, pastor, 2 pés grandes aqui dentro, sendo que os dedos desses pés eram de navalha. E eles andavam pela congregação aqui o tempo inteiro. Amém. Eu tive uma visão, pastor, de um leão. Esse leão, ele foi em direção aos irmãos da África. Ele tinha na boca algumas espadas. E nessas espadas tinham 3x, um na ponta, um no meio e um no final da espada. E essas espadas eram entregues aos irmãos da África pela boca desse leão, mestre. Durante a palavra, pastor, impressionante, eu via alguns irmãos com martelinho de madeira e aqui passava assim alguns caranguejos. E os irmãos pegavam, batiam naquele caranguejo e comiam. Impressionante, mestre. Eu tive algumas experiências, mestre, essa noite na oração e na manhã. Eu gostaria de saber se posso passar. Eu tive uma visão com o Joãozinho, filho do Paulo Roberto, onde eu via as mãos dele crescer, pastor. Ele permanecia desse tamanho, mas as mãos dele cresciam muito. Amém. Rose seu nome, não é? Olha só, irmã, Deus me deu uma visão com você, onde eu via um demônio, ele agarrado na sua perna esquerda. E aonde você andava, o lugar que você passava, esse demônio continuava agarrado na sua perna esquerda. Ele só te largava quando você entrava aqui dentro, irmão. Amém. Irmã Clara, Deus mostrava você com uma saia vermelha. Essa saia vermelha tinha alguns punhais. Depois ele me fazia olhar o seu braço direito. E tinha alguns punhais no seu braço direito, mas eles não estavam enfiados. Eles estavam com a ponta para fora. E na sua mão esquerda tinha uma corda. Essa corda na ponta tinha um nó de escoteiro que formava um laço. E você carregava essa corda na sua mão esquerda. Amém. Irmã Suelene, Deus mostrava você dentro de um grande redemoinho. Só que você não girava com esse redemoinho. O redemoinho ficava rodando assim, você dentro dele. Eu só via os seus cabelos como se estivesse voando, mas você continuava parada. E o redemoinho girando à sua volta. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Paulo Sérgio, nessa oração, essa foi na madrugada. Eu vi as 2 pernas do irmão Paulo Sérgio
fixarem nesse peso de uma forma absurda. Depois eu via ele se contrair a musculatura, sendo que as veias que saíam dos braços dele, do corpo dele, se transformavam em raízes. E essas raízes começavam a entrar pelas paredes dessa igreja, pelo teto. E quando eu olhava no púlpito, eu não via o Senhor. As raízes agarraram no púlpito, mestre. Se chegou até ele, ficou agarrada nele, pastor. Tremendo. Louvado seja Deus. Quando eu orava pela congregação, na hora que eu estava orando, eu comecei a orar pela igreja. Comecei a pedir a Deus que nos unisse cada dia mais, pastor, e Deus me deu uma visão. Eu via vários irmãos de joelhos dentro de casas, só que eles não estavam na casa deles, pastor, estavam na casa dos irmãos. Impressionante. Eu contemplei o irmão Afonso de joelho na sala do Paulo Sérgio. Eu contemplei o Reinaldo de joelho na sala do Alessandro. Eu contemplei o irmão Alessandro de joelho na minha sala. Eu vi o irmão Paulo Roberto de joelho na sala do irmão Carlos Generoso, mestre. E eu via mais situações de irmãos, agora eu não me lembro, mas foi exatamente isso que Deus me mostrou. Irmãos orando na casa do outro irmão, pastor. Louvado seja Deus, igreja, até aqui. Tive uma visão, bem no começo, de uma espada. Essa espada era bem fina e muito afiada. Esse é o entendimento que eu tive. Essa espada era afiada demais. E ela não tinha ido para ninguém ainda, nem para o senhor, mestre, nem para ninguém. Ela está ainda sobrevoando os céus. E tem um anjo que ele não fica manejando ela, mas ele fica guardando essa espada. Amém. Tive uma visão onde eu vi muitas árvores. Essas árvores ficavam muito juntas, eram árvores frondosas, muito fortes. Então eu vi como uma espécie de um ouro líquido que caía do céu e adentrava essas árvores. Mas essas árvores eram muito juntas, assim, muito fechadas. Então eu vi um anjo com muitas espadas, e ele dava essas espadas para alguns guerreiros, e eles adentravam essa floresta, né, com muitas árvores fechadas, onde caía esse ouro líquido. Amém. No momento, mestre, que o Senhor falou que não queria ser como a geração do Senhor, quando conheceu o Evangelho, eu vi do seu lado direito nascerem penas, e o braço do Senhor foi tomado como que uma asa de uma águia, e essas penas também eram de águia. Amém. Eu tive uma visão com o irmão Juan. Eu vi como que você botando um capuz na cabeça, irmão, como puxando um capuz e botando um capuz e baixando a sua cabeça, olhando assim para baixo. Amém. Reconhecendo que grandes coisas fez o Senhor por nós. Bendito Deus, Pai glorioso, nós te damos graças, porque o teu Espírito e a tua palavra nos tem sido dada. E o Senhor Jesus disse: a palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. E está escrito: Senhor, aquele que guardar os teus mandamentos terá vida por eles. Nós já temos provado e visto, ó Deus, a grandeza da tua palavra. Sabemos muito bem o que éramos e muito bem sabemos o que somos. Grandes coisas fez o Deus vivo e verdadeiro por nós. Por isso, capacita-nos, ó Deus, a ti servir, como servos fiéis, destemidos e entregues. Ensina-nos, Deus,
a diferença do conduzir e do ser conduzido, porque o Senhor nos tem chamado com uma proposta de que um dia haverá um só rebanho e um só pastor, e esse só pastor és tu, meu Senhor. Portanto, todos nós temos que ser conduzidos como ovelhas. Guia-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, pois sem ti nada podemos fazer. Assim nos leva, Senhor, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida. Te saudamos. Aleluia.